Já estamos de volta com o seu estilo de vida e nós estamos conversando sobre anemia. Agora eu estou te dando opções caseiras e naturais para você resolver e tratar isso de uma vez por todas. E o professor Moacir Biondo está aqui conversando com a gente e está trazendo todos esses conhecimentos, principalmente amazônicos, que a gente tem tão pertinho que às vezes a gente não conhece muito bem, né, professor? Pois é. Muitas vezes a gente quer de casa, né? Às vezes a gente não valoriza tanto quanto as pessoas de fora, que vêm na Amazônia os grandes celeiros, né, de fitomedicamentos. Em relação a essa questão da anemia, quando você utiliza uma erva ou então utiliza uma planta que talvez não seja o correto, que talvez não seja o medicamento que você precisava, pode desencadear outras doenças, outros problemas? Olha, o ideal é utilizar a planta certa para combater o problema que ela trata, né? Esse seria, assim, o ideal. As plantas, apesar de serem plantas, assim, a maioria das plantas não terem toxicidade, ou, assim, ter uma toxicidade se for utilizada por longo tempo. Então, se for usar o chazinho uma ou outra vez, não tem nenhum problema. Agora, se for fazer um tratamento com 2, 3 meses, tem que saber exatamente se é uma planta tóxica, se ela pode representar algum risco. Porque planta também é medicamento. Então, o Emerson... tem que ter esse cuidado. Desculpa. O Emerson Campelo do São José quer saber se existe alguma planta ou erva que seja bom para desinchaço. Inchaço? Desinchaço. Deve ser para desinchar, Isso, né? para desinchar, imagino que sim. Bom, primeiro tem que saber o que é que está causando esse inchaço. Se é um problema renal, se é um problema cardíaco, se é um problema reumático, né? Então, prioritariamente, precisa saber a origem do problema. Uma das plantas que tem maior efeito, né, nesse inchaço pode ser a retenção líquida hormonal, principalmente as mulheres sentem, muitas vezes chega um período da vida que começa a inchar, é retenção de líquido, pela variação hormonal. Mas uma das plantas que geralmente resolve quase todos esses tipos de doença é a embaúba, que é uma planta muito simples, dá em todos os terrenos baldios, né, beira de estrada, se bem que de beira de estrada a gente deve evitar colher por causa da poluição. Mas a embaúba geralmente desincha todo esse quadro que você falou. E se você quiser saber como usar, você vai pegar uma folha, 1 litro de água. Aí pega essa folha, não pode ser aquela folha velha que já caiu, tem que ser uma folha nova, você pode tirar, pode secar, faz um chá delicioso. Aí você pode ferver uns 3 minutos em fogo baixo, uma folha, 1 litro de água, 3 minutos, deixa ela mais uma meia horinha e utiliza 3 a 4 copos desse comum por dia. Vai aumentar bastante o seu volume urinário e muitas vezes, então, vai desinchar. A única contraindicação seria para você que às vezes tem problema de hipotensão, né, pressão baixa. Isso poderia causar um probleminha porque com essa diurese aumentada, normalmente também a pressão abaixa um pouquinho. Em relação ao consumo, você falou 3 a 4 copos mais ou menos. Se a gente exceder a isso, pode fazer, por exemplo, o efeito contrário? Não exatamente o efeito contrário, mas como eu disse, vamos supor, pode abaixar muito a pressão, quer dizer, ele está cuidando de desinchar, está sujeito a baixar a pressão, se a pessoa tiver pressão baixa, deve evitar, se a pessoa tiver pressão normal ou pressão alta, pode utilizar nessa dosagem de 3 a 4. Mas nunca exagerar, como você foi bem lembrou, nunca deve exagerar. E no caso a gente já pode dizer que essa também serve para a pessoa que tem pressão alta. Se ela tem uma pressão alta, ela já pode consumir também. Já pode consumir, é lógico aí que ela tem que, se ela tiver pressão alta, deve ir no médico, né, para saber exatamente o grau. Eu não recomendaria, assim, uma pessoa que tem uma pressão alta, de moderada para alta mesmo, deve usar os remédios de farmácia. Mas se tiver uma pressão alta ou começando um processo de pressão alta, deve cuidar da sua alimentação, a questão da restrição do sal e pode usar embaúba nesses casos menos graves. O Juarez Alves quer saber qual é a explicação de fato do extrato sangue de dragão. Opa! O Juarez, eu estava agora, esses dias, estava até ontem em Porto Velho, onde eu estava gravando uns programas para o Amazon Site aqui, e me deparei com o sangue de dragão. É uma árvore do Peru, né, que é exportada para o mundo inteiro, é uma seiva extraída dessa árvore. E ela tem propriedades medicinais fantásticas, desde assim, interna, principalmente na cura da gastrite, da úlcera, mata aquela bactéria H. pylori.
qualquer inflamação interna, vamos dizer, inclusive câncer. Já é uma planta já com bastante estudos avançados. Os Estados Unidos compram toneladas dessa planta para fazerem remédios lá na América. Né? E é muito caro, inclusive aqui no Brasil, mesmo nos estados, países limítrofes, Bolívia e Peru, que são produtores, está caríssimo. Então é um produto muito valorizado, eficiente. Tem que usar 3 a 5 gotinhas, 2 a 3 vezes por dia, não pode passar disso. Muito bem. Que planta eu teria que usar para artrite, que tenho nos joelhos e calcanhar? Bom, aí a artrite vai depender da sua idade. Se você tiver uns 70 anos, já está mais difícil, né? Se tiver uns 30, 40, dá para tratar bem. Olha, tem a semente de sucupira, que você pode fazer um chá da semente de sucupira, quebra ela com alicate, faz um chazinho. Tem uma planta medicinal super importante aqui, que eu considero a melhor de todas, aliás, são duas, a unha de gato, que é muito conhecida também, e o mururé, que é uma casca de uma árvore que eu reputo como a mais impressionante planta para tratamento de processos reumáticos de um modo geral. Eu tive bebê e estou há 1 ano sem menstruar. Isso é normal? Com certeza não, né? É o seguinte, se você estiver amamentando, pode ser normal. Se estiver amamentando por causa exatamente dos hormônios que ela está produzindo. Se você não estiver amamentando, isso é normal. Pode, inclusive, ser anemia. Está entendendo? Porque aí, quando existe anemia, o corpo recolhe, né, aquele sangue que poderia ser perdido, ele recolhe. Mas se você não estiver amamentando, procure um médico, procure saber o que é que está acontecendo. E provavelmente, se realmente for esse quadro de anemia, ela já deve estar sentindo alguns sintomas e imagina que seja alguma coisa mais grave, né? Exato. Agora, se ela tiver com esses sintomas e estiver amamentando, ela não pode tomar chazinho também. Porque o chá que ela tomar vai ser incluído no leite e pode não ser bom para o bebê. Então existe essa restrição. Existe essa restrição. Para você que é mamãe, para você que está amamentando, não ingira qualquer chazinho, somente um hortelãzinho, né, uma erva doce, alguma coisa bem suave, mas mesmo assim não pode exagerar. A partir disso, a gente pode encontrar, por exemplo, algum tipo de chá que seja benéfico para a cólica e aí a partir disso, através do leite, a criança acaba entrando em contato com essa substância também? Exatamente. Ou esse tipo de junção não pode ser feito? Não pode ser feito porque vai dar consequências na criança. Então, quando está amamentando, você tem que dedicar a criança e tem que passar por pular algumas fogueiras sem precisar tomar, sem poder tomar alguns remédios, pelo menos de plantas medicinais, né? Óleo de angiroba serve em que situações? Pancada, dores reumáticas, inflamação, repelente, dor de ouvido, dor de garganta. Olha, serve para tudo. Uso externo, uso interno também, mas o uso externo é o mais consagrado, né? Então teve vamos supor, uma doença, um problema reumático, uma bursite, você começa uma inflamação, né? Começa a passar o óleo, massageia e o óleo vai penetrando até chegar onde está a inflamação. Então isso quer dizer que não é um efeito imediato, mas com 2, 3 dias, uma semana, você vai sentir uma grande melhora. Talvez por nós não conseguirmos enxergar realmente todo esse poder que a nossa pele tem, por exemplo, de penetração, a gente não acredite tanto nesse tipo de solução, né? Porque você fica imaginando, vou passar um creme aqui na pele, como que ela vai absorver isso? Mas na realidade, a gente não conhece realmente todos os canais e toda a forma que o nosso corpo trabalha. Exatamente, você falou bem, porque normalmente a gente vê a pele só como um elemento para sair, né? Só o suor e tal, mas na realidade é a mão dupla. Então ela tem uma capilaridade que absorve, né, a substância que é passada nela. Então você tem que saber exatamente o que você está passando na sua pele. Ainda tenho 39 anos e estou com mioma e pedra na vesícula. Há algum chá para tratamento? Ainda desejo ser mãe. Mioma? Mioma. Ok, olha, mioma tem alguns tipos de tratamento. O primeiro tratamento é você deixar de ingerir leite e derivados, porque o leite industrial, não é que o leite seja ruim, mas o leite industrializado ele possui alguns elementos que estimulam esse tipo de formação. E frango também, esse frango congelado. Então é um tipo de alimento que por ser criado de uma maneira assim bastante intensiva, não traz os benefícios que um frango caipira, por exemplo, traz. Então a ingesta de alguns alimentos industrializados também.
E de plantas, nós temos aqui na região uma das plantas medicinais mais importantes para isso, chama sucuba, né? Sucuba, ela realmente trata mioma. Se o mioma for fora do útero, se o mioma for na parede do útero. Se for dentro do útero, já fica uma coisa mais difícil de ser tratada, mas é possível tratar sim. Professor, de que forma que a gente encontra todas essas substâncias, todas essas plantas, esses remédios naturais? Porque, querendo ou não, nem todas as pessoas vão para dentro de campo mesmo como o senhor, né? Então, como que eu posso, por exemplo, me tratar aqui na cidade com todos esses elementos, essas substâncias, mas sem ir até o campo, até porque provavelmente eu não vou saber colher sozinha. Então, preciso de um auxílio nesse caso. A primeira coisa é você se aconselhar com um bom fitoterapeuta, né? Eu também sou fitoterapeuta, tem 3 ou 4 profissionais de alta qualidade aqui em Manaus, então o ideal seria procurar essas pessoas, pedir orientação para essas pessoas, que elas saberão onde encaminhar vocês também. Pode ser feira, pode ser mercado, loja de produtos naturais, e muitas vezes essas próprias pessoas também têm, né, para oferecer essas plantas medicinais. Batatão serve para quê? Minha mãe manda eu colocar na comida, sou de Porto Velho e me chamo Thaís. Batatão é para limpar o sangue, o depurativo do sangue, combate feridas, coceiras, né? Aquelas coisas assim que acometem mais a pele, né? Então, batatão é batata mesmo? É, uma batata grande, é. Você tem que tirar, cortar, secar, fazer um pó e colocar isso daí, né? Então, muita gente usa o batatão também quando a criança está aparecendo os primeiros dentinhos, você pega um pouquinho daquele pó e massageia, né? Quando a criança está aborrecida por causa do dentinho, é só passar ali também que parece que adormece, assim, a criança fica bem logo. Mas é para limpar a pele, depurar o sangue. Só para a gente finalizar, quando a gente fala de anemia, a gente acaba lembrando de sangue, né? A gente fala muito de sangue. E quando a gente fala sobre o limão também, normalmente, socialmente, popularmente, dizem que o limão serve para afinar o sangue. Isso é verdade? Olha, Isabela, se eu tivesse que escolher 3 plantas medicinais, o limão era uma delas. Então, o limão realmente, esse afinar o sangue é tirar a gordura do sangue. Então, o que é a gordura do sangue? Principalmente o colesterol, o triglicerídeo, né? Então, esse afinar o sangue é verdade, sim. Então, ele vai dar uma qualidade melhor de fluidez para o sangue, tirando o colesterol, tirando os triglicerídeos. Mas também você não pode exagerar, né? E a melhor maneira de consumir o limão é você espreme o limão, um limão em jejum, com meio copo de preferência de água morna, que ela vai estar na temperatura do nosso corpo, que é absorvida de imediato e já vai para a corrente sanguínea, onde ela então completa o seu processo de assimilação. Então, limão é tudo de bom. Só não pode tomar limão quem já está tomando medicação para afinar o sangue, né? Como varfarina, que é uma substância para quem tem que estar com o coração todo o tempo com o sangue bem fininho, pessoas que já tiveram problemas cardíacos, pessoas transplantadas e tal, ou com válvulas cardíacas que tem que estar com sangue bem fininho. Nesse caso, vai ser mais um afinador de sangue, né? Então aí tem que tomar cuidado. Só para a gente finalizar, professor, você é fera, um fã, te mandou uma mensagem e quer saber uma planta para nervo ciático. Olha, nervo ciático, olha, obrigado pela fera. Eu estou lá da Bela aqui hoje, né? Então, o nervo ciático é uma inflamação, né, importante, que muitas vezes repercute, vai dar coluna, começa na coluna, tá? Assim, numa junção das vértebras. Então, você tem que corrigir a coluna e para desinflamar, você não pode comer peixe remoso, por exemplo. Peixe remoso, teria um programa para falar sobre peixe remoso. Mas peixe mais comum, pescada, sardinha, tucunaré, aruanã e tambaqui, você pode comer, os outros não. E o depurã e o unha de gato, que seriam as plantas indicadas para você ficar logo bom, deixar o nervo ciático aí arrumadinho. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por esclarecer. As dúvidas continuam chegando, as perguntas continuam chegando e aí a gente vai com certeza te responder ou através do WhatsApp mesmo ou pela nossa fanpage. Você fica ligadinho aí pra gente saber de todas as respostas e para você solucionar também todos os seus questionamentos. Muito obrigada pela
pelas suas informações, pelo Ervas e Plantas também, por manter a gente sempre informado aí do que é nosso, do que a gente não conhece muitas vezes, né? E nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Você pode continuar com a gente e pode continuar mandando seus depoimentos. De repente, se você seguir uma dica ou então um exemplo do professor e aí deu certo para sua saúde, conta pra gente também, fala na nossa fanpage, que com certeza ele vai ficar muito feliz de saber, né? Isabela, e só para, já que você falou, o Ervas e Plantas vai ao ar às quintas-feiras, 19 horas, ao sábado, às 13 horas, e ao domingo, na hora que você está almoçando, 12 horas, sintoniza no Amazon Site, que eu estou falando de ervas e plantas para você. Muito obrigada. Então a dica já está para você, não tem mais motivo para você perder aí na nossa programação. E manda a sua mensagem para o nosso WhatsApp também, que é o 92 código de Manaus 98111 4512. A gente volta já.